Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, construindo e discutindo hoje o Brasil de amanhã. Ganhou repercussão e tem sido bastante discutido recentemente medidas do governo norte-americano em relação, não só ao Brasil, mas também em relação ao Brasil, e uma delas, né, entre as tantas, né, envolve a questão do tarifaço, mas, para além dessa, foi a decisão de classificar duas das facções criminosas mais em evidência daqui, as maiores, as maiores daqui, né? Quais sejam elas, não é novidade, não é PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas. O que isso quer dizer? O que muda na prática? Quais são os efeitos dessa mudança? Aliás, o que é uma organização criminosa? O que é uma organização terrorista? E para falar disso, esclarecer essas dúvidas, a gente tem a satisfação de estar hoje recebendo conosco, lá de São Paulo, o advogado e professor William Pimentel, autor de 3 livros, 2 dos quais sobre o tema. Acho que tem mais, me desculpe se eu omiti, não me lembrei. Mas, professor, a gente quer agradecer muito sua presença. É um prazer, uma satisfação tê-lo conosco. Primeiramente, boa tarde. Quero dizer que é um sinal de muito prestígio poder contribuir com o debate sobre esse tema. É um tema que aproximadamente há quase 10 anos nós já estamos lidando com ele desde quando saiu a lei antiterror aqui no Brasil, e nós entendemos que é com grande preocupação que esse tipo de classificação ele atinge o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Primeiro, por não ter esse tipo de previsão aqui. Segundo, porque se trata de uma atuação unilateral de um país estrangeiro entre nós. Então, entendo que é um debate que ele vem em boa hora, é um debate que ele precisa ser refinado, e é um debate que ele precisa ter principalmente maturidade política e jurídica. Então, eu quero agradecer a oportunidade, cumprimentar os hosts, e entendo que vai ser uma conversa muito interessante para todos nós. Certeza. Bom, então eu vou começar perguntando para você qual que seria a distinção entre organização terrorista e organização criminosa nos moldes dessas nossas aqui, PCC e Comando Vermelho. O que caracteriza uma coisa e outra? Uma organização criminosa, a motivação dela é o lucro. Ela existe para ter lucro, independentemente de onde ocorrer, tá? Seja o lucro que é proveniente do narcotráfico, o lucro proveniente do contrabando de armas, do tráfico de pessoas. A organização criminosa ela não quer destruir o Estado, ela não tem uma agenda política. Ao contrário, ela necessita do Estado, necessita do sistema financeiro funcionando, mesmo que flexível. Então, por não existir uma agenda política, ela não quer tomar o poder. Já o que difere de uma organização terrorista, que há uma agenda, vamos dizer assim, propriamente política, há um escopo de atuação, há uma ideologia. Então, há uma tentativa de tomar o Estado ou enfraquecê-lo. Se a gente coloca como parâmetro aqui aquelas organizações, vamos chamar, guerrilheiras, terroristas da década de 70, de orientação marxista-leninista, qual era o objetivo? Tomar o Estado e fazer um Estado, então, proletariado, um Estado com orientação, com viés mais pró-Moscou. Ou então, se a gente pensa naquelas organizações terroristas do Oriente Médio, qual é o objetivo? Tomar o poder para instaurar uma teocracia. Aqui que está a grande distinção. É claro que ambos necessitam de um fluxo de dinheiro, de um fluxo ilícito de dinheiro, mas uma é a razão de existir e da outra é apenas o meio. Então, isso é muito importante e muito distinto. Por exemplo, a Al-Qaeda, para financiar o 11 de setembro, explorou diamantes de forma ilegal na África. Eu posso dizer que é uma organização criminosa? Alguns setores dizem que sim, mas a finalidade dela tinha um objetivo teocrático, político, entende? Então, aqui é a grande distinção que nós podemos utilizar. Já no Brasil, não existe a motivação política, muito menos econômica, na lei antiterror. Então, por mais que, sim, atos do crime organizado brasileiro se assemelhem a atos de terror, como nós observamos lá fora, não é possível
fazer uma denúncia no Ministério Público Federal e isso virar uma investigação, um processo e ter um julgamento, porque a própria norma não prevê essa motivação. Então, há uma óbice legal sobre isso. No entanto, quando vai se processar pela lei de organização criminosa, é natural, tá? Porque há uma própria transnacionalidade do crime. Então, essa seria a grande distinção. Uma quer destruir o Estado e outra precisa do Estado. Vamos lá. Luiz Barbosa aqui. Vou fazer um pouco aqui o papel do lado de lá. Que aqui nós temos no Brasil aqueles que apoiam, não apoiam, fala-se muito nessa questão do Trump. Inclusive, esses dias, o embaixador, o chefe do Itamaraty, né, Mauro Vieira deu uma declaração de que poderia haver, inclusive, ações militares dos Estados Unidos. Aqui o governo americano desmentiu, né, que não vai fazer ações militares, mas a gente não sabe. Né? Hoje em dia o mundo está um pouco complicado, a gente não sabe. Né? Infelizmente é isso, tá? Infelizmente é isso. Ele está tentando tomar a Groenlândia, né? Se não conseguir, vai que tente pegar o Brasil. Infelizmente, hoje o mundo, o internacional está complicado. Vivemos hoje uma situação que nós não vivíamos em um passado recente. Mas vamos lá. Vamos colocar a situação hoje, quando a gente fala, por exemplo, assim, você tem a distinção da organização criminosa, tá? Como foi bem colocado, você coloca aquela questão do lucro, aquela questão de organização que tem um viés econômico. E você tem a organização terrorista que tem o viés mais ideológico e político, tá? Só que no Brasil, hoje, nós temos uma situação diferente, vamos colocar assim. Infelizmente, recentemente teve aí, recentemente não, faz um certo tempinho já, um membro, ex-membro, né, tá preso e começou a fazer umas delações lá do PCC falando, né, que eles queriam ter, se já não tinham, um representante em cada Câmara de vereadores no Brasil. Aí nós estamos entrando em um viés político. Vamos colocar Rio de Janeiro, tá? Vimos aí o deputado estadual, né, o TH Joias lá, muito lindo, garboso, né, batendo palma para os cadetes da Dom João VI, né, que é a Academia Militar lá do Rio de Janeiro, e depois foi preso que vendia armas e utilizava o seu cargo político de deputado para vender armas, para passar armas para o crime organizado. Para o crime que ia matar aqueles cadetes lá que estavam saindo para a rua. Então, infelizmente, no Brasil, isso é um fato. Tá? Nós temos ligações. Desembargador do Rio de Janeiro foi afastado porque passou informações para o TH Joias. Então, nós temos hoje no Brasil uma situação em que o crime organizado ele se inseriu na política brasileira. Em alguns lugares em maior grau, em alguns lugares em menor grau. Mas ele se inseriu e está se inserindo. E agora, inclusive, uma grande preocupação com a campanha eleitoral agora. Neste caso, tá? Em que nós estamos vendo uma entrada do crime organizado, já não estou falando mais em tese, estou falando de uma situação de fato, eles estão presos, tá? Não estaríamos vendo já uma motivação política dessas organizações criminosas? Essa motivação não é política, e eu explico. É o mesmo sentido do empresário financiar um político, vamos dizer assim. Por que esse empresário pode financiar um político, vamos imaginar do setor do agro? Para que defenda os interesses dele dentro da Casa Legislativa, por exemplo. Então, um lobby no que diz respeito à tributação, à regulamentação, a fiscalizações administrativas da própria Anvisa. Esse é um paralelo legal, acontece, nós sabemos. Quando a gente fala de crime organizado financiando
politicamente, a gente já coloca num ponto central aqui, a qualidade da nossa democracia. Segundo, o objetivo do crime não é o Estado, é cooptar internamente para que setores estratégicos não influenciem, ou pelo menos flexibilize atuações contra seus interesses políticos. E eu dou um exemplo muito básico, muito claro. Quando uma organização terrorista atinge um poder, vai ter uma ruptura constitucional, um golpe de Estado, para a formulação da nova ordem do que eles entendem como possível. Ótimo. Uma organização criminosa, quando consegue ter esse poder de influência política, ultrapassando a econômica, logicamente, ele não vai fazer um novo Estado nem uma nova Constituição. Muito pelo contrário. Ele quer que seja mantida até mesmo uma paz social, porque aquelas pessoas que podem combatê-lo estão, vamos dizer assim, manietados, com as mãos amarradas. E não vão fazer leis, ou pelo menos podem fazer leis para desver, e essa é a expressão correta, que não atinja tão gravemente os seus negócios. Um exemplo muito interessante é a Colômbia dos anos 90, onde foi identificado que o cartel do Cali financiou a campanha do então ex-presidente Ernesto Samper. Deu o processo 8.000. Outro ponto também seria o cartel de Guadalajara, lá no México. Veja, eles não tomaram o poder. Eles colocaram seus representantes lá para que não houvesse problemas para ele. Então, veja, uma operação vazada da Polícia Federal, uma flexibilização nas normas de lavagem de dinheiro, uma flexibilização no que diz respeito à própria regulamentação de bancos digitais, uma flexibilização no imposto de renda, diminuição de normas, determinados benefícios. O Estado funciona, mas ele não funciona de forma gravosa para atingir os barões. Então, esse daqui é um dos objetivos que muitas vezes o crime organizado, ele financia determinados políticos para defender determinados setores que são interessantes para a sua própria motivação econômica. Mas a finalidade dele não é tomar o poder, é cooptá-lo para se proteger. O que explica, né, o crescimento dessa tendência do crime organizado a ponto dele ser, aqui no Brasil pelo menos, né, apontado como possível organização terrorista? O que houve? Dá para traçar uma linha do tempo, explicar o crescimento dessa... Da magnitude, do tamanho, da importância do crime organizado. Sim, existem dados aí, o senhor melhor do que ninguém nos corrija se estiver errado, que o crime organizado movimentaria algo em torno de 300 bilhões de reais, alguma coisa desse modo. O que aconteceu? O Estado que foi fraco demasiadamente. Foi leniente. Foi leniente com isso. O que houve? Essa pergunta ela é muito interessante porque ela tem alguns marcos. E qual que é o grande marco dela? Os anos 90. Por que eu digo isso? Os anos 90 nós temos um evento muito importante, que é o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética, estamos falando, então, do fim do bloco socialista, bloco comunista. Com isso, há também o fim do financiamento estatal de determinadas guerrilhas de orientação de esquerda. A gente volta mais um pouquinho, lá na década de 60, 70. Os Estados Unidos eles sempre mantiveram uma lista de organizações terroristas designadas, aonde a gente percebe na evolução temporal que, nessa época, no auge da Guerra Fria, eram organizações leninistas, marxistas, vinculadas à União Soviética. Dos anos 90 para cá, vou colocar até 2008, nós percebemos que algumas organizações da década de 70 saíram dessa lista e algumas outras, desde a época do Bill Clinton, ou até mesmo do Bush pai, 91, começaram a ser inclusas de orientação islâmica radical. De 2008 para cá, nós percebemos um movimento muito interessante. Tratar determinadas organizações criminosas transnacionais como terroristas também. E aqui é o caso do cartel de Juárez, o cartel de Jalisco, o cartel de Los Soles,
que é da Venezuela, e agora também o PCC. O que isso quer dizer para a gente? Quando é uma organização terrorista designada, que afeta, segundo o entendimento de Washington, da Casa Branca, a sua segurança, é possível que seja aplicada desde sanções até o uso militar da força, tá? De forma unilateral. Pelo realismo estrutural, numa relação que é o nosso entendimento das relações internacionais, o realismo estrutural entende que nada existe fora do Estado. Então, se um Estado tolera um organismo criminoso desse e não aplica grandes medidas para que ele seja coibido, isso está afetando a relação, vou falar, dos Estados Unidos internamente, então eles podem designá-la como uma organização terrorista estrangeira, designada não doméstica, que há distinções. Então, com isso, o que nos chama a atenção não é só o aspecto jurídico, mas o aspecto político. Por que político? Existem mais de 52 facções criminosas no Brasil. Por que apenas 2 foram inclusas e não todas as outras? Aqui a gente acaba remetendo também para um entendimento que já existia do governo americano, que o Brasil ele acaba sendo, vamos dizer assim, leniente, flexível com determinados combates ao crime. Flexível, leniente, de dinheiro, de corrupção. Então, no entendimento americano, isso afeta o próprio sistema financeiro e isso também demonstra que o Brasil ele não está tomando forças, não tem medidas necessárias, isso no entendimento da Casa Branca, para combater o crime. Então, isso ultrapassa de uma situação de segurança pública e se torna uma questão de segurança, vamos falar assim, intercontinental, porque o PCC está em quase todos os países da América Latina, Portugal e África. Né? Vamos colocar assim, como células consolidadas. Mas o que me chama bastante atenção é que outras gangues, como, por exemplo, a Salva Maratrucha, que tem células nos Estados Unidos, são muito mais perigosas e são efetivamente um problema de segurança pública, não está nessa lista. Então, pouca gente... Desculpe, professor, conclua, por favor. Desculpe. Só para concluir, o que significa, então, esse cotejo seletivo de apenas 2? Então, existe um controle territorial no Brasil? Sim, mas o problema é brasileiro, que deve ser combatido com normas brasileiras. Tecnicamente, é possível que haja margem para um uso unilateral da força? Sim, tecnicamente sim, é como fizeram no Afeganistão. Muita gente não consegue entender que a autonomia, que a autoridade tem um país para classificar como terrorista uma organização criminosa de outro país. Qual é o fundamento para isso? Como é que isso acontece, professor, para quem não sabe? Quando a gente fala de terrorismo, é um conceito muito polêmico, né? Porque a gente está falando que o terror ele foi instrumentalizado para um fim. O terror é um conceito muito abstrato. Então, por exemplo, a Rússia ela não considera o Hezbollah como terrorista, e sim um partido político. Não considera o Hamas, mas sim um partido político. Isso, se você fala para um ocidental, nossa senhora, não, é terrorista, ponto e acabou. Tá? E os parâmetros, vamos dizer assim, de organismos democráticos, sim, tudo indica que é sim uma organização terrorista. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, isso é muito interessante que para autorizar as invasões no Afeganistão, no Iraque, teve-se resoluções, então acredito que foi a resolução 1368 de 2001 e a 1373 de 2001 também, que ele falava o seguinte, que o terrorismo internacional ele é uma ameaça à paz e à segurança internacional, e seria necessário, então, o uso militar da força, se preciso for, tá? Então, é muito interessante porque isso daqui acaba colidindo com muitas normas do próprio Conselho de Segurança, tá? Porque não é um Estado que atacou, é uma organização clandestina dentro daquele Estado. Só que para combater essa organização clandestina dentro daquele Estado, que a gente vai colocar como organização criminosa ou terrorista, eu vou ter que usar o uso da força. Então, é uma declaração de guerra a quem? Porque declaração de guerra é um ato formal. Então, isso é muito importante a distinção, porque eu estou combatendo algo dentro do Estado com uso militar da força. Mas um estrangeiro colocar militares dentro de um território soberano, isso é um problema imenso de direito internacional.
Então, o que a gente percebe é o seguinte: pode ser mais uma pressão política vinda de Washington contra Brasília? Sim. Significa que vamos ter intervenções militares, etc. Tecnicamente é possível, mas eu não acredito nisso. Por quê? Até pensando na questão do tarifaço, das taxas, que é um paradoxo imenso. Os Estados Unidos, eles dependem muito dos insumos agrícolas do Brasil. Fazer isso aqui dentro vai causar, além de uma situação complicadíssima a nível diplomático e também militar, mas vai afetar a economia deles. Então, o tarifaço que já vai existir, que vamos colocar assim, que é uma medida mais branda, quando a gente pensa numa questão de soberania também, já está afetando a prateleira do americano lá. Imagine colocar uma ação militar dessa aqui dentro. Então, nós entendemos que se trata muito mais de uma pressão política para alterar determinados regimes jurídicos do que efetivamente uma ameaça concreta e iminente dos Estados Unidos contra nós. Vamos colocar o seguinte, eu estou pensando aqui nessas distinções, o que nós temos hoje no mundo hoje, tá? Então, quando a gente fala em organizações terroristas, o professor colocou aí o marco aí da queda do Muro de Berlim, né? A queda da União Soviética, que daí depois veio o Muro de Berlim, por conseguinte, 88, 2000, 90. Você tinha algumas organizações, vou dar um exemplo, os Baader-Meinhof, né? Era uma organização alemã, tá? Quem não lembra aí foram eles que tomaram lá o aeroporto de Entebbe, sequestraram lá o avião dos israelenses. Era uma organização europeia, alemã ocidental, com interesse político. E você tinha na Europa outras organizações. Você tinha o IRA, que era considerado uma organização terrorista separatista da Irlanda, né, do Reino Unido. Você tinha o ETA na Espanha, tá? Você não vê mais isso, vamos dizer assim, hoje. Vamos trazer aqui para a América do Sul, você tinha as Farc, o Sendero lá no Peru. Eram políticas. Hoje, essa questão política mesmo, parece que ela recrudesceu, não existe. Então, o que você tem das organizações terroristas consideradas pelo governo americano, e o professor foi muito feliz em colocar, por exemplo, o Hezbollah. Depende dos olhos. Os Estados Unidos vê como uma organização terrorista. A Rússia não, como uma entidade política. Mas hoje está mais relacionada às questões assim as principais questões de ideologia religiosa, vamos colocar assim, uma questão mais religiosa. E tem muito mais isso no Oriente Médio. E aí o que sobrou, por exemplo, aqui na América do Sul, América Central, vamos colocar América Latina, principalmente. As organizações criminosas, que algumas pessoas que trabalhavam ou militavam, algumas, não estou dizendo todos, que eles tinham um ideal político, né? Mas algumas dessas pessoas, alguns desses líderes, eles começaram a apoiar e criar organizações como cartéis, né? Aqui no Sul, aqui na América do Sul, lá no México, tá? Que foram para o México também. Então hoje, o que talvez, não sei se seria a opinião, quando se fala em organização terrorista fora do eixo aí ideológico, ou melhor, do religioso, então houve aí, então não tem mais o terrorista como era antigamente. Então hoje a organização terrorista hoje é a organização criminosa, mas com um poder aí de atuação muito grande. E aí talvez o Brasil esteja aí com esse problema, embora as do México também sejam muito fortes, mas a do PCC, inclusive, com essa uma das últimas operações que teve, que pegaram postos, usinas, né, todas comandadas aí pelo PCC, que se envolveu aí quase mais de 250 bilhões, quase 300 bilhões de dólares. Talvez seja isso que esteja depondo um pouco contra o Brasil, essa mudança,
tá? De visão do que é uma organização terrorista hoje. Não se pensa mais como antigamente. Se pensa hoje de uma forma diferente. Tá aí o grande problema nosso em relação aos Estados Unidos. Ou dos Estados Unidos em relação a gente. E aí um outro ponto que eu coloco é, assim, essa questão. Não é uma questão de governo agora, como foi muito bem colocado. Isso aí vem de 90. Isso aí não é o governo agora, ou o governo anterior que causou isso aí. Isso é um problema de Brasil que ele não fez a lição de casa. A gente voltando aí 90, alguma coisa assim, a gente lembra lá do Carandiru, né? Vamos pensar naquela época do Carandiru. As organizações criminosas aí comandavam presídios, tá? Eu lembro até que naquele tempo eu era policial. Então elas estavam circunscritas a presídios. O comando desse presídio, aquele presídio, hoje não. Hoje é uma organização macro. E aí talvez foi o grande problema do Brasil. Vou fazer até um comparativo rápido, que o Brasil sempre é assim. O Brasil sempre deixa as coisas para resolver amanhã, né? É o Brumadinho e Mariana. Ó, aquilo lá vai explodir, aquilo lá vai cair. Não, mas do ano que vem a gente vê. Até o dia que explodiu. Até o dia que caiu as barragens lá e destruiu tudo. O Brasil passou por isso também no crime organizado. Vamos ver, depois a gente vê, não teve uma política firme, sabe? Estados Unidos, acho que o professor vai saber, tinha problema lá em Nova York. Nova York você não saía na rua. Aí o Giuliani lá falou, vou fazer o tolerância zero. E desceu bala. Só que hoje você tem uma situação de mais segurança. No crime, está faltando aí no Brasil hoje, talvez ele esteja pagando o preço disso, talvez uma ação um pouco mais contundente em relação a gente trabalhar essa questão do crime e diminuir essa sanção, parar essa sanção e tentar recrudescer, vamos dizer assim, esse crime organizado no Brasil. Professor, seria mais ou menos isso? Não, você foi brilhante no que você colocou. Brilhante. E eu falo o seguinte, qual que é a grande diferença aqui? O Brasil, ele colocou o problema para debaixo do tapete? Sim, colocou. Quando a gente estuda o fenômeno da macrocriminalidade, a gente entende o seguinte, como que as grandes organizações internacionais, elas nascem. Existem fases, tá? Então, essas fases, a gente coloca também no nosso primeiro livro, que ela é a fase do street gang, né? Então, são as gangues de rua. Essas gangues de rua, elas acabam ocupando um vácuo de poder que era do Estado, fazendo, então, imperar ali a lei do mais forte. Vamos colocar dessa forma bem brutal. Alguns são presos, só que a gangue não se desmantela, ela consegue arregimentar outros presos dentro do presídio. Então, ela tem agora uma comunicação fora a rua e dentro do próprio presídio. Aqui a gente já está envolvendo também os familiares. Então, a gente precisa agora se financiar. Nesse financiamento, a gente começa, então, já a se estruturar. Se estruturando tanto com negócios ilícitos quanto lícitos, que a gente tem que pensar o seguinte, que a máfia de Nova York, por exemplo, boa parte dos negócios eram lícitos, utilizados depois para lavar dinheiro, ponto. Existe isso também, seja empresas de empreiteiras, seja até mesmo cassinos legais, a rede de hotelaria, isso acontecia. Então, eles se vendiam como empresários e grande parte deles caíram pela delação. Aí, fecha aspas. Já se consolidou, saiu da street gang, se transformou uma facção com comunicação entre o presídio e a rua, e agora está desenvolvendo técnicas para lavar dinheiro, então a gente está falando do status de máfia. Desse status de máfia, a gente já pode falar que é necessário que haja um controle territorial. Agindo, então, um controle territorial, é claro que vai chocar com o Estado. Chocando com o Estado é onde que nós entendemos que a violência, ela começa a se degenerar para atos de terror. Aonde esse organismo clandestino, ele passa a medir forças com o Estado no sentido do seguinte, não mexa comigo que eu não mexo com você. Se a gente colocar na linha temporal aqui, quando isso ocorreu no Brasil, 2006, ali a gente pode, nosso ponto de vista, nas nossas pesquisas, na nossa doutrina, a gente entende que 2006 foi um marco que sim, o PCC se transformou numa máfia brasileira, ponto.
E foi evoluindo ao ponto de conseguir ter toda a rede a cadeia logística do tráfico de drogas e instrumentalizar benefício próprio, 10 anos depois. Então, sim, já é uma equivalente a um cartel? Sim, sim. E isso não aconteceu ontem. Se a gente para pensar, a nossa lei de organização criminosa é recentíssima, é de 2013. A nossa lei de antiterror é de 2016. Então, será que antes desses marcos legais não existia crime organizado? Existia. E existia de forma muito bem consolidada. Vamos pensar então no Comando Vermelho. O Comando Vermelho ele nasce com uma orientação marxista-leninista? Sim. Foram presos comuns junto com presos políticos? Sim. Só que é necessário o financiamento da própria agenda. E o financiamento dessa agenda ela vem como? Através do narcotráfico. A gente precisa relembrar que quem fez a ponte do crime organizado brasileiro com as Farc, no que diz respeito ao Rio de Janeiro, foi Fernandinho Beiramar, Operação Gato Negro, de 2001. Então, o que é mais interessante? Tomar o Estado ou lucrar com a sua ineficiência? Aí, se a gente começa a expandir essa visão para a América Latina, para a África, para determinados países da Ásia, a gente percebe que a qualidade democrática para combater esse tipo de delito, que ele desafia as próprias estruturas da própria república, eles são muito frágeis. Então, de repente, fazer a utilização militar, até mesmo interna, colocar o exército para combater esses criminosos, nós podemos tangenciar, tensionar malhas legais que hoje nós não temos. Como a gente está falando, se tratam de civis. Civis não é corte militar que julga, são os próprios tribunais. E aqui a gente tem um problema muito grande. No Brasil, o crime de terrorismo e de organização terrorista também, ele é de competência federal. Se for designado o PCC como uma organização terrorista, até mesmo no Brasil, todos os processos, isso é um precedente terrível, todos os processos que tiver vinculação com o crime organizado brasileiro de natureza transnacional, por ser uma organização terrorista, perante esses olhos, vai tudo para a Justiça Federal. Imagina o colapso da nossa justiça, que não está preparada para isso. Então, é uma situação muito delicada, que ela não foi conversada com o governo brasileiro. Essa designação ela é muito delicada. Então, é necessário amadurecer o tema, amadurecer o debate, para que possamos efetivamente ter uma cooperação jurídica internacional. Professor, quando se fala de criminalidade, seja ela organizada, seja ela não organizada, enfim, muito se tenta buscar a causa raiz do que acontece. Em relação ao crime organizado, particularmente, esses conceitos de que quem segue o caminho da criminalidade é produto do meio, é da síntese da exclusão, faz sentido? A gente cita o exemplo lá do Rio de Janeiro, onde os morros são ocupados. Eu ouvi uma vez uma história que eu não sei sinceramente se procede, o senhor talvez melhor do que ninguém saiba disso, de que uma das causas da criminalidade organizada ter crescido, ou não organizada ainda, mas crescido bastante, foi que quando o Rio de Janeiro começou a ser urbanizado lá na Zona Sul, lá para o lado de Ipanema, Leblon, Copacabana, aquela população que ocupava o calçadão lá como ambulante, coisa parecida, foi excluída dali e subiu para o morro. Desde então não desceu mais. Não que isso seja uma causa determinante, mas o criminoso do crime organizado é produto do meio ou isso já é inerente mesmo à pessoa? Não é só produto do meio, é produto de uma ausência estatal completa. É o vácuo do próprio Estado que não abraça determinadas pessoas. A gente coloca aqui os cidadãos, que eles acabam se tornando vítimas também, porque se tem um vácuo territorial, o Estado não entra ali, por N razões. Eu nem vou colocar o crime aqui, não entra saúde, não entra educação, não entra transporte, não entra comércio, alguém vai entrar. Isso sim é inerente da natureza humana. Alguém vai explorar esse vácuo. E geralmente quem explora esse vácuo é quem tem a lei do mais forte.
pensando no alto fluxo de dinheiro que vem do narcotráfico, é claro que é interessante se instalar, cooptar essa população local e transformá-los até mesmo em escudos humanos. Tá? Então, como que eu utilizo força militar contra essas comunidades, se eu não tenho alvos específicos, alvos designados para operações pontuais? Lembrando também, como você colocou, a própria geografia, ela se torna muito complicada. Como que eu vou diferenciar um criminoso comum de um criminoso faccionado daquele que é apenas um civil? Quando pensamos nas leis da guerra, é necessário, por exemplo, de um Estado inimigo com outro Estado inimigo, você tem a diferenciação. Ele está do outro lado porque é um Estado beligerante, inimigo, enfim, a ordem é realmente para matar. Quem não matou será preso, será julgado, será processado, ponto. Quando jogamos essa lógica para civis, é muito complicado. Então, não há normativas do direito internacional que traga uma legalidade para uma operação a esse nível, com o uso da força militar. Então, quando pensamos na Gênese, a Gênese ela é um vácuo do próprio poder estatal, que ele é ocupado por atores clandestinos. E isso a gente vai perceber na América Latina, com crime organizado, vamos perceber na África, vamos perceber no Oriente Médio, vamos perceber isso no Sudeste Asiático, vamos perceber isso até mesmo na Europa Oriental. Alguém vai regimentar essas pessoas, alguém vai ocupar esses vácuos de poder. Eu não estou falando aqui que ele é necessariamente bom ou ruim, mas alguém vai fazer isso. E fazendo isso daqui, a gente vai perceber determinadas adesões, por até sobrevivência da população que foi cooptada. Então, até mesmo falar que o cidadão encobre o criminoso, eu entendo que é um erro muito grande. Porque o cidadão ele não tem força nem para chamar um 90, aqui em São Paulo, por exemplo. Porque a polícia pode até chegar, às vezes a polícia nem chega quando é área de muito risco. Mas ele vai ser retaliado, ponto. Eu vou fazer o quê, então? É a lei do mais forte, quem vai resolver é o dono do morro. Então, é muito delicado tratar esse tema. Aí, quando vem uma designação, a organização terrorista designada dos Estados Unidos, então quer dizer que o americano ele pode pegar e entrar ali, numa última instância, sim. Não teria precedente se a gente não tivesse visto o que ocorreu, por exemplo, com o Nicolás Maduro, que ele foi pego lá também, né, por narcotráfico com associações com o narcotráfico da Venezuela. Uma coisa, vou chamar também de professor. Tá? Vamos colocar o seguinte, eu sempre faço algumas comparações e eu sempre utilizo, eu entendo uma sociedade como um organismo vivo e faço uma comparação com o próprio corpo humano, tá? Com a nossa vida. Tá? Eu chego lá no médico, estou com um problema, o médico manda fazer o exame, me sai lá, você tem um câncer... sei lá, um câncer bem, não vou dizer um letal, tá? Não vou dizer um pâncreas, mas você tem um câncer aí... benigno? Não benigno, maligno, mas que tem aí um câncer de próstata, né? Que você tem condição aí de reverter, dependendo do caso, tá? Olha, você vai ter que fazer quimioterapia, você vai ter que fazer uma cirurgia, você vai ter que... ou você morre, ponto. Dependendo do resultado que você tem, é isso. Ou você trata de uma forma mais drástica, ou você morre. E o que eu estou vendo hoje no Brasil, vamos trabalhar essa questão aí da questão do crime organizado e em relação a o que está acontecendo, que o problema já não está só mais aqui, está envolvendo outras nações, está envolvendo os Estados Unidos com o Trump, que tem umas ideias diferentes, tá? Quando a gente fala, por exemplo, da Venezuela, tá? Ele entrou com o Maduro lá, pegou o Maduro, mas é uma coisa, é um fato, já é conhecido. A Venezuela tem um armamento, vamos dizer assim, razoável, muito mais que o Brasil, que ele adquiriu muito equipamento russo. Então, só que ele não disparou um tiro. Ele aguentaria 3, 5, 6 dias lá, capitularia, mas eles não dispararam um tiro. Eles entraram e abriram as portas para o Trump. Tá? Ponto, ele foi lá e pegou. Então, o governo já estava, o pessoal do grupo do Maduro já estava preparando isso. Brasil não.
O Brasil não tem capacidade militar hoje. Ponto. Capacidade militar aérea, antiaérea brasileira é de 3 quilômetros de altura. Inclusive o próprio governo agora, o atual, fala, ou a gente começa a mudar alguma coisa, se chegar uma nave, se chegar um caça de quarta geração, não estou dizendo nem de quinta, de quarta geração, ele cruza o Brasil inteiro e não é abatido. Ponto. Essa é a situação brasileira. Temos uma outra situação. Quando a gente fala em situação militar, temos que trabalhar uma situação assim, tipo, é terrorista, é narco, é criminosa, temos que utilizar o Exército. O Exército brasileiro não é operacional. O Exército brasileiro é uma outra divisão que operacional. Conta-se nos dedos. O Exército operacional atua principalmente em guerra de selva. Teve uma vez no Rio de Janeiro que fizeram uma operação, lá tentaram usar o Exército, tá? Soldados que são pessoas de 18, 19 anos, os soldados brasileiros não são recrutas. O pessoal fala, o exército, mas o operacional brasileiro são recrutas. E eu vi até a cena, começaram a dar uns tiros lá no quartel, o segurança, né, o sentinela pegou, ficou com medo e jogou a arma por cima do muro lá, pro cara pegar em cima. Eu falei, caramba, velho, esse é o sentinela. Mas é isso, gente, o Brasil é isso. Tá? Só que de outra banda, nós estamos vendo uma situação de um Estado estrangeiro que é uma superpotência militar, muito embora esteja brigando lá, esteja gastando os cartuchos dele também lá com o Irã, mas aqui, lá no Nordeste, a 150 quilômetros, tem fragatas, tem destroyers americanos, para quem não sabe, tem a 150 quilômetros da costa brasileira. Tem destroyers americanos lá. Então, para eles dispararem uma salva de tiros aqui no Rio de Janeiro, sem precisar entrar no Rio de Janeiro e explodir umas 3, 4 favelas lá, é apertar um botão. E o que nós podemos fazer? Uma nota de protesto. Só. Então, hoje a situação brasileira é essa. Tá? Professor, como que nós podemos, como o senhor bem falou, amadurecer, nós temos que trabalhar, nós temos que pensar, coisa que não foi feita nada ainda, e nós precisamos fazer isso aí. Qual seria o caminho? Como que a gente começa a fazer isso para chamar a sociedade, chamar a população, chamar o governo? Ó, a situação brasileira é essa, nós precisamos mudar, porque senão nós vamos tomar tiro. É muito interessante isso que você falou, porque é o seguinte, quando os Estados Unidos eles foram atacados no 11 de setembro, eles entenderam o seguinte, e por terem sido atacados, os países que faziam parte do acordo de assistência mútua, ou seja, qualquer outro país que tivesse atacado um outro país, um solo americano, todos os outros deveriam retribuir. Tá? O Brasil foi chamado também para essa coalizão e ele se reconheceu o Estado que te atacou. Foi uma organização criminosa, clandestina, enfim, uma organização terrorista, desde que se apure. Então, eu não vou participar. E o México mesmo. A Venezuela, ela saiu desse acordo, desse tratado, certo? E saindo desse acordo, saindo desse tratado, eles ficaram completamente expostos. E ficando expostos, então nenhum Estado americano, nenhum Estado latino-americano teria a obrigação de ajudá-lo. No entanto, o Brasil está nesse tratado. Então, se alguma nação estrangeira atacá-lo, pode-se invocar esse tratado e contra-atacar, porque é o uso legítimo da força para repelir uma agressão externa. Então, é muito delicado nesse ponto pensar no bombardeio na Baía de Guanabara. Muito delicado mesmo. Em função, principalmente, desse aspecto. Mas aí, professor, o problema que eu coloco é o seguinte. É se acontecer. Porque o Trump, ele é uma pessoa... Olha, o senhor colocou uma coisa importante, muito importante, do contexto histórico. Quando houve a questão do Afeganistão, quando houve a Iraque, existiu debate, inclusive autorização do Congresso, que o governo americano, para declarar guerra, para fazer uso de forças militares em ambiente externo, ele precisa do aval do Congresso. Ele passou por cima.
Hoje ele está falando lá que agora ele precisa tomar a Groenlândia. E existe toda uma discussão hoje na OTAN. O acordo que o professor fala é o acordo da OEA. É um acordo de... Mas que, assim, né? A Argentina invocou esse acordo aí quando teve o problema aí da Guerra das Malvinas, muito embora ela tenha sido a agressora. E ninguém ajudou ela, né? Eu não vejo hoje... A situação hoje é o seguinte. Brasil hoje, do ponto de vista de defesa, até o próprio presidente hoje da República fala, e quando eu falo assim, até o próprio presidente, eu acho que não estou falando de esquerda, direita, não estou defendendo A ou B, que aqui a gente não defende a política, mas ele foi um dos únicos poucos presidentes que falou assim, precisamos nos rearmar, não para fazer guerra, mas para podermos nos defender. Tanto que o projeto do Gripen, das corvetas, aí ainda foram eles que fizeram, que a gente sempre teve, a gente já entrevistou aqui deputados, né, de todas as áreas, fala, mas o Brasil, né, não é um país de guerra. Eu acho isso, mas será que o outro acha também? Infelizmente, quando a gente até fala hoje direito internacional, já que aqueles que falam em direito internacional hoje está morto. A Rússia atacou a Ucrânia, tá? Estados Unidos atacou o Irã. Existe um ataque em Gaza, um ataque ontem, por exemplo, mataram o líder de uma organização, de uma ONG. Mas pensava-se que era um terrorista, pensava-se. O cara era um ativista de uma ONG que trazia um monte de coisa. Então, hoje, direito internacional, e essa é a minha preocupação, é a preocupação de muitos, é que as salvaguardas jurídicas não estão resistindo ao apertar do botão. Então, hoje, o Brasil tem esse problema. E nós precisamos resolver. Para quê? Para que justamente isso. Eu acho que cada país tem a sua legislação e tem que ser respeitada. Tá? Eu não vejo que um país, uma potência externa, possa vir fazer alguma coisa aqui e falar como nós temos que resolver. Mas nós temos que tomar as nossas precauções também. Só que nós não tomamos. E hoje a gente precisa fazer alguma coisa para não ser um alvo e ter que fazer uma nota de protesto depois que fizeram alguma coisa. Para cá. E essa é a preocupação. Por onde começar? Chamar o governo, chamar a sociedade... chamar aí as organizações, OAB, como aqui nós temos um problema e a gente precisa resolver. Para quê? Até para resgatar, ou melhor, resguardar a nossa soberania. Porque nós estamos na mão hoje de pessoas que não necessariamente pensam como nós. Eu concordo completamente com o que você está falando. E até digo mais, está mais perigoso agora do que na década de 60. O poder bélico, o arsenal bélico, até mesmo o poder financeiro e infiltração nas instituições hoje do crime organizado do tipo mafioso, hoje é pior do que em 1960. O aparato bélico, o aparato econômico e até mesmo a infiltração nas instituições democráticas, ela é muito maior agora, nem tem comparação. E lá foi permitido um golpe de Estado, com apoio financeiro dos Estados Unidos. O que nos preocupa aqui é o seguinte: se vier alguém trazendo um discurso forte de segurança, com alinhamento automático com Washington, se isso poderia ocorrer também. Porque naquela fase, naquela época, o combate seria o comunismo. Quando a gente pensa nas determinados países também da África e do Oriente Médio, o alinhamento é para combater as organizações terroristas. E aqui seria também um alinhamento automático para combater as organizações criminosas. Então, quem seria efetivamente o criminoso faccionado? Porque se pararmos para pensar, no ano passado, até início desse ano, as grandes operações que tiveram, observaram que determinados restaurantes, padarias, faziam parte de uma cadeia completa da economia ilícita do crime organizado. Então, as pessoas que iriam para esses estabelecimentos, um exemplo, até mesmo redes de postos de gasolina, poderiam ser designadas, vamos colocar aqui num futuro distópico, como criminosos alinhados ao financiamento do terrorismo,
Então, isso é muito delicado quando o instrumento jurídico, legal, ele se torna uma arma política. O que eu vi hoje pela manhã, até mesmo para nos preparar para a nossa conversa, é que há uma orientação de Washington de voltar a classificar determinados organismos de extrema esquerda e determinados movimentos sociais como terroristas. Só que aqui tem um ponto muito interessante. Por que o mesmo não é feito para organizações supremacistas brancos, que inclusive, na época da independência norte-americana, aqui no 4 de julho, eles também desfilaram de forma livre. Supremacistas brancos, diga-se nazistas. A palavra é essa. Não nazistas, o pessoal do Proud Boys, etc., que são muitos que são apoiadores do atual governo. Então, isso é muito delicado. Então, vai se voltar vamos chamar assim, uma releitura do que foi o Plano Condor. Eu já falei isso uma vez em uma outra entrevista, com o alinhamento automático de Washington para manter a influência na América Latina, porque se for isso, de repente, até mesmo essa entrevista que a gente está dando aqui, ela pode ser usada contra mim no interrogatório da CIA. Porque a gente tem que ter cuidado que o meu visto pode ser cancelado. Então, existe esses aspectos, sabe? Então, assim, é sobre isso que a gente está falando, e ainda mais se não é advogado criminal. Então, é muito delicado quando a gente apoia, sem refletir, determinadas condutas unilaterais de governos estrangeiros contra a gente. E uma coisa importante, professor, o governo estrangeiro sempre vai pensar nele. O problema do Brasil é isso, pensar que alguém vai estar pensando no Brasil. Não está. O americano pensa no americano. O Brasil, não estou dizendo, não estou indo contra o povo americano, que eu respeito muito, mas o governo americano hoje, ele não pensa no Brasil, ele pensa nele. Então, quando você fala, eu acho isso interessante, uma intervenção, alguma coisa, nenhum país que sofreu intervenção teve o povo tratado dignamente. Nenhum momento da história. Nenhum. Eu concordo mais uma vez a respeito disso. Nenhum povo tem um tratamento digno. Não existem salvadores, tá? Eu vejo que é o seguinte: a gente pensa em ciência política, que os Estados Unidos, eles utilizam da força militar, eles não são uma nação guerreira, tá? Vamos colocar aqui isso. Eles usam da força militar para manter o comércio, que é diferente da China, que usa do comércio para manter o poder, a coesão externa, tá? E propriamente interna, num país que, enfim, é milenar. O que está embutido por detrás dessas decisões do governo americano? Manutenção da influência de Washington na América Latina, ponto final. Porque quando nós notamos uma aproximação maior, quando nós pensamos no PIX, quando nós pensamos no superávit do PIB, talvez vocês não sejam tão interessantes mais assim. Encontrei outros parceiros. E com isso, de encontrar outros parceiros, dessa forma, eu necessito recuperar a minha influência. E como que eu recupero a minha influência? Muitas vezes é dessa forma. É o que está acontecendo, porque se ninguém está respeitando o Conselho de Segurança da ONU, ninguém está respeitando as regras de intervenção em um Estado estrangeiro, as regras de declaração de guerra, de acordos de cessação, de cooperação jurídica internacional, e está se partindo, ao invés de um apoio policial, uma intervenção, uma operação especial militar, então sim, então é melhor mesmo que o Brasil se arme. Muito bem. É isso. Eu ia só lembrar de um aspecto que é curioso, né? O conceito de crime organizado ou de organização terrorista é incipiente ainda, né? Apesar do tamanho, da dimensão, da magnitude, da gravidade que isso carrega, pouco se sabe a fundo realmente do que seja, né? A população já sofre com a criminalidade não organizada, por assim dizer, ela já tem esse gargalo, já tem essa demanda, essa deficiência enorme para pensar, né? No meu fraco pensar aqui, eu entendo que esse assunto não deve sair de pauta, deve continuar sendo discutido e esclarecido, como nessa oportunidade que nós tivemos aqui
com o professor William Pimentel, que tão brilhantemente expôs e nos deu uma aula a respeito do que tudo isso implica, né? Porque as notícias chegam e as pessoas não assimilam. Os Estados Unidos considera PCC e Comando Vermelho organizações terroristas. O que isso quer dizer? Acabamos de saber. As pessoas sabem decorar a sigla, temem a sigla. Falou de PCC, é um risco. Tem gente que fala, perto de mim mora uma pessoa que é do PCC, alguma coisa assim. E a gente espera, depois dessa exposição, dessa aula que a gente teve o privilégio de assistir. Brilhante. Que a gente adquira consciência e possa, né, repensar como todas as demandas que existem, né, e que o povo, né, tenha essa clareza, aprenda. A gente sempre diz isso aqui, não há necessidade de você ser um estudioso a fundo de tantas coisas, mas pelo menos se paute, se referencialize, busque se informar para poder saber o que está acontecendo em torno de você, porque ao contrário do que pareça, crime organizado e organização terrorista dizem sim respeito a você. Tem sim a ver com a tua realidade. Mas eu estou aqui no Brasil e o crime organizado está lá no Oriente Médio. Por hora. Terrorista, não está? Terrorista. Por hora. Uma hora a coisa pega. Então a gente queria muito agradecer aí a disponibilidade, a honra de ter podido contar com a presença do professor William Pimentel e agradecer tanto conhecimento compartilhado, né, nesse intervalo que esteve conosco e nos colocando à disposição. E vamos manter o debate, vamos fazer outros, porque a gente precisa colocar isso em pauta e continuar isso. Isso é permanente. Professor, muito obrigado. Sou eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez me sinto muito prestigiado de poder contribuir com esse tema, que é um tema muito delicado, e como eu disse no início da nossa fala, ele exige uma maturidade muito grande de todos os ângulos, político, econômico, administrativo, regulatório e militar. E algo que eu sempre gosto de dizer aqui no nosso escritório, por exemplo, ele tem um quadro, A Pátria, de 1919, e eu sempre falo para os clientes, principalmente aqueles que são estrangeiros, que mesmo sendo advogado deles, eu tenho que pensar no Brasil. Então, na dúvida, pelo Brasil. Isso vai ser benéfico para o Brasil ou não vai ser benéfico para o Brasil? E algo que eu percebo, até mesmo da nossa população, é que se espera sempre aquela síndrome do Antônio Conselheiro, do Messias que pode voltar e resolver tudo, ou do sebastianismo que vai voltar do mar. Então, a adesão a essas pautas internacionais, que no primeiro momento pode encher os olhos, porque, claro, todo mundo sofre com as mazelas do crime organizado, mas pode encher os olhos de uma forma falsa e trazer conosco um cavalo de Troia. E aqui também eu tenho uma escultura de Cassandra de Troia, que ela profetizou o próprio cavalo e foi desacreditada, até que isso levou ao fim de Troia. Então, eu sempre falo isso, professor. É a maldição, que a Cassandra é aquela história, profetizava, mas ninguém acreditava. Exato. E ela acertava. Então, Cassandra, ela enlouqueceu por conta disso. Então, eu tenho uma escultura dela na nossa sala de reunião e lembro os clientes disso. Olha, que bom que estamos conseguindo falar disso. E não ocorreu. Então, entenda como um conselho preventivo. Se você vai seguir ou não, só o destino pode dizer. Mas que foi dito, foi dito. Então, nós temos uma oportunidade de ouro de revisitar todos os regimes de macrocriminalidade, sentar nas mesas internacionais e pedir até mesmo um terceiro protocolo facultativo às convenções de Viena, de forma técnica falando, para que haja legalidade em determinadas operações para a retomada de controle. E não uma decisão unilateral que vem de um governo de forma isolada. Então, é possível combater. Os Estados Unidos conseguiu fazer isso em Nova York. A Itália conseguiu fazer isso também. Por que nós não podemos conseguir? Hoje, com muito mais aparato tecnológico. Então, vejo que os problemas dos brasileiros têm que ser resolvidos pelos brasileiros e não desprezar o apoio desde que não corrompa os nossos interesses. Ponto final. E isso eu falo até mesmo na qualidade de diretor jurídico da Escola Superior de Guerra. O Brasil tem que estar em primeiro lugar. E pautas como essa, elas têm que ser colocadas, sim, têm que ser discutidas com pessoas de alto nível técnico. E é assim que funciona.
Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a gente se coloca sempre à disposição. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, construindo e discutindo hoje o Brasil de amanhã. Se inscreva no nosso canal, toque o sininho, compartilhe e esteja conosco. Muito obrigado.